Formação do Estado Nacional Brasileiro. Abordaremos então Guerra de Independência, Poder Moderador, o reconhecimento da independência, Confederação do Equador e a Assembleia Constituinte, além da Constituição de 1824. Então, bora lá. O que foi a Guerra de Independência do Brasil? Foi a guerra dos brasileiros contra governantes portugueses de algumas províncias. Que províncias? Do Pará, do Piauí, do Maranhão, da Bahia e da Cisplatina, que não aceitaram a independência proclamada por Dom Pedro. Vamos falar agora sobre o reconhecimento da independência. Os interesses econômicos de várias nações influíram preponderantemente no reconhecimento da nossa independência. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecê-la em 1824, por conta da doutrina Monroe, que é a América para os americanos. Sob pressão inglesa, Portugal concordou com essa emancipação completa em 1825, recebendo 2 milhões de libras esterlinas e com o título de imperador honorário e perpétuo do Brasil, concedido a Dom João VI. A Inglaterra reconheceu a independência do Brasil em 1826, mediante a renovação por mais 15 anos dos tratados de 1810. Então, em síntese, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a nossa independência com base na doutrina Monroe. Portugal exigiu, a título de indenização de perdas e danos, 2 milhões de libras esterlinas e ainda o título de imperador honorário perpétuo para Dom João VI. E, por fim, a Inglaterra negociou renovar os tratados de 1810. Desde o início da Assembleia Constituinte, em 3 de junho de 1822, os constituintes se chocaram com as tendências absolutistas de Dom Pedro I. Os jornais brasileiros atacavam o governo. O anteprojeto da Constituição, elaborada por Antônio Carlos, estava sendo discutido, mas aí o Dom Pedro I ordenou o cerco do prédio da Assembleia, reunida em sessão permanente. E isso foi caracterizado pela Noite da Agonia. Mas o que tinha nesse anteprojeto? Bom, o anteprojeto ele limitava os poderes do imperador, assumia um caráter classicista ao assegurar de forma censitária os direitos de cidadania apenas para a elite rural e demonstrava um xenofobismo. O que é xenofobismo? Xenofobismo é a aversão a pessoas e coisas estrangeiras que vêm de fora. Então, demonstrava um xenofobismo anti-lusitano extremo. Xenofobismo com quem, então? Contra os portugueses. Era a Constituição da Mandioca. Então, o anteprojeto também era chamado de Constituição da Mandioca. A Constituição de 1824. O que essa Constituição era? Era, na realidade, uma simplificação da Constituição da Mandioca, de Antônio Carlos. Quem que é a Constituição da Mandioca? O anteprojeto, certo? Que visava a limitação, dos poderes do rei. Melhor dizendo, dos poderes do monarca. A Confederação do Equador. Esse é um ponto muito importante desse vídeo, então bora lá. Bom, vamos entender o contexto dessa confederação. Os pernambucanos estavam desconfiados do governo de Dom Pedro I. Em 1824, assumiu o governo uma junta encabeçada pelo ex-deputado constituinte Pães de Andrade, que anunciou aos pernambucanos a Confederação do Equador. Seria uma república que ia unir todas as províncias do Nordeste. Adotava-se a Constituição da Colômbia, provisoriamente. Os rebeldes, sem munições e organização eficiente, sucumbiram à enérgica repressão montada com o capital inglês. Alguns líderes foram executados, entre os quais destaca-se Frei Caneca. Tá bom, mas se me pedirem para definir o que foi a Confederação do Equador, deixa comigo que eu te ajudo. Bom, a Confederação do Equador foi um movimento
elitista, de caráter separatista, republicano, antilusitano e liberal, contrário ao autoritarismo de Dom Pedro I. Acredito que um ponto a se destacar também é que as opiniões do Frei Caneca influenciaram a Revolução Pernambucana de 1817. Algo importante a se destacar é que por que foi criada? Eu falei da Constituição de 1824, mas por que ela foi criada? Bom, porque o Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823. Por quê? A Assembleia Constituinte de 1823 tinha os constituintes, certo? Então, esses constituintes queriam limitar os poderes do monarca através do anteprojeto ou Constituição da Mandioca. Aí, depois disso, depois do Dom Pedro I dissolver essa Assembleia Constituinte, ele criou a Constituição de 1824, que mantinha, como eu mencionei, né, era uma simplificação da Constituição da Mandioca, mas era mantido o regime monárquico, apoiado sobre o princípio da divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, mais o poder moderador. De acordo com a Constituição de 1824, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo voto indireto e perfil censitário. A Constituição Imperial Brasileira de 25 de março de 1824 estabeleceu quantos poderes? Eu mencionei o Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. Então, estabeleceu 4 poderes. Voto como voto censitário e masculino, aberto, e a igreja como em relação ao Estado? Igreja subordinada ao Estado.